Bom dia, quarto ano, tudo bem? Na nossa aula de ciências de hoje, nós iremos fazer uma revisão no caderno, uns exercícios de fixação sobre o conteúdo estudado até agora, que tem relação com o calor. Então, nós estudamos 4 temas principais em relação ao calor e agora eu vou relembrar cada um com vocês. A produção do calor. Na apostila a gente estudou que as nossas atividades produzem calor no nosso corpo. E tem algumas atividades que produzem mais calor que as outras. Então, quanto mais a gente se movimenta, quanto mais intensa for a atividade, maior será a produção de calor. Esse calor pode ser transferido entre um corpo e outro corpo, e quando a gente fala corpo, nós estamos nos relacionando a objetos no geral, tá bom? Qualquer coisa que transfira calor, a gente chama aqui de corpo, não necessariamente só o nosso próprio corpo, não, tá bom? Então, um corpo que está mais quente, ele vai transferir calor para o corpo que está menos quente. Por exemplo, se eu estou numa temperatura mais elevada, eu estava correndo, então eu estou com muito calor no meu corpo. E aí eu entro num local onde tem um ar-condicionado ligado, por exemplo. Lá a temperatura está mais baixa que a temperatura do meu corpo. Então, o que vai acontecer com a transferência de energia? O meu corpo, que está numa temperatura mais elevada, vai começar a transferir calor para o ambiente, que está numa temperatura mais baixa. E dessa forma eu corro o risco de sentir frio, caso eu perca muito calor do meu corpo para o ambiente. E essa transferência de calor entre o objeto mais quente para o objeto mais frio pode acontecer alguns efeitos. Quais efeitos podem ser? Mudança de estado físico. O que é isso? Alguma coisa que estava no estado líquido, por exemplo, pode passar para o estado sólido quando a gente retira grande quantidade de calor desse líquido. É assim que acontece, por exemplo, com os picolés. Quando a gente coloca aquele líquido no congelador para virar picolé, ele vai no estado líquido, né, como eu falei, e o estado líquido, ele oferece uma temperatura menor do que algo que já está congelado, não é verdade? Algo congelado é muito mais frio que algo no estado líquido. Então, quando a gente coloca esse líquido no congelador para virar picolé, acontece uma transferência de energia do líquido, que está um pouco mais quente, para o ambiente do congelador, que está mais frio. E essa transferência de calor do líquido para o congelador vai fazer esse líquido perder tanto calor que vai mudar de estado físico, vai mudar para o estado sólido, que já é o formato mesmo do picolé que a gente conhece. Outra coisa que pode acontecer também em relação à mudança de estado físico é o contrário. Quando a gente tira, por exemplo, um cubo de gelo do congelador e deixa ele em cima da pia da cozinha, por exemplo. O congelador é muito mais frio que o nosso ambiente em si na nossa cozinha, não é verdade? Tanto é que a gente consegue ficar na cozinha, mas não consegue ficar dentro de um congelador. Então, o que acontece?
o cubo de gelo ele está mais frio que o ambiente. E ele começa então a receber o calor desse ambiente que está mais quente. Com isso, com esse recebimento de calor através da transferência de calor, o cubo de gelo começa a derreter. E ele derrete, mudando então do estado sólido para o estado líquido, que é quando ele sai de cubo de gelo sólido para a água derretida, que é líquida. E além dessas mudanças, desses efeitos do calor, também podem acontecer outros tipos de efeito, como a dilatação ou a contração de objetos. Por exemplo, os metais. Um metal, quando ele se aquece, ele tende a dilatar. O que é isso? Aumentar um pouquinho o seu tamanho original. Isso acontece quando ele recebe uma quantidade de calor. Já a contração acontece quando esse metal dá uma leve encolhida. Com isso, ele está perdendo calor para o ambiente, ou seja, ele estava mais quente, o ambiente está mais frio. Ele perdeu calor. Com isso, ele pode dar uma contraída, acontece uma contração. E como a gente estudou numa atividade no CA, que eu expliquei sobre aquelas calçadas que estavam meio quebradas, aquilo ali é um efeito da dilatação. O concreto se expandiu um pouco com um dia mais quente, ou seja, recebeu mais calor, e com isso se apertou um com o outro, uma placa com a outra, e aí acontece aquele dano na calçada. Vocês, inclusive, vão fazer uma atividade parecida com essa no caderno hoje para explicar qual é a importância de deixar uma separação entre os trilhos do trem. É justamente relacionado à dilatação. Vocês vão responder e depois a gente vai conversar sobre isso na correção, tá bom? E agora a gente vai falar um pouco sobre a condução desse calor. A condução do calor acontece nos materiais que são bons condutores de calor, ou seja, aqueles que permitem que o calor passe por eles com maior facilidade, como é o caso dos metais, e é por isso que as panelas são feitas de alumínio ou então de ferro, para que possa passar esse calor com mais facilidade e chegar até os alimentos. Mas também existem materiais que são maus condutores de calor. E a gente pode chamar também esses materiais de isolantes térmicos. Vamos pensar nessa palavra. Isolante térmico serve para isolar determinada temperatura de um objeto. Ou seja, o que está frio, uma caixa, por exemplo, de isopor vai conservar aquilo ali frio. É por isso que a gente coloca latinhas dentro de uma caixa de isopor, para manter aquela temperatura fria, ou seja, para não permitir que receba calor do ambiente e deixe de estar frio aquele conteúdo que está dentro da caixa de isopor. O mesmo acontece também, por exemplo, nas garrafas térmicas. Para que serve uma garrafa térmica? Para impedir que o líquido que está quente perca o calor para o ambiente que provavelmente está menos quente. Então, com isso, a garrafa térmica permite isolar a temperatura ali dentro, mantendo o líquido quente por mais tempo. E assim a gente termina a nossa revisão, pessoal. Agora vocês irão fazer as atividades da folhinha que eu anexei para vocês.
Qualquer dúvida, estou à disposição, tá bom? Beijos para vocês e até a próxima aula!